Oiê, meu nome é Laura, eu tenho 24 anos, fiz 24 agora no final de maio, e este é o meu canal. Eu costumo dizer que aqui eu gosto de trazer conselhos que eu daria para os meus filhos, então eu acredito que sejam bons conselhos, não sei nem se dá para chamar de conselhos, assim, eu diria que eu venho trazer experiências de vida e que aí um dia talvez os meus filhos se interessem em olhar essa documentação que eu faço aqui, de vez em quando aparecendo e trazendo alguns insights da minha vida jovem, nos seus 20 e poucos anos. Ainda é poucos, porque é menos de 25, né? Depois dos 25 já é 20 e muitos. Recentemente eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e nessa viagem eu me dei conta de quanto eu perdi a necessidade de controlar tudo, de ter controle sobre as coisas. E que foi uma mudança gigantesca na minha vida, no sentido de viver a vida mais leve, clareza de pensamento. Porque, assim, o controle, ele é uma coisa que muitas vezes te cega e tu nem sabe o que tá acontecendo. Então, desde controlar pequenas coisas, como o horário, situações, o que vai ser na rua, o que vai acontecer, vai chover, não vai. Tudo isso eu sentia que eu devia ter controle sobre antigamente. E assim, ó, não aconteceu uma coisa do jeito que eu queria, desmarcaram em cima da hora, não vou poder ir em tal lugar, não deu pra fazer tal coisa hoje, não consegui completar tal tarefa que tava ali na minha lista. Gente, são coisas que eu aprendi a desapegar. Não totalmente, claro, tem coisas que ainda devem ser do meu controle, né? Alimentação, estudos, trabalho, essas coisas tudo tem muito e dependem muito dessa minha vontade de controlá-las, né? De estudar ou não, de me alimentar bem ou não, de fazer boas escolhas nesse sentido. Mas quando a gente aprende a diferenciar coisas das quais a gente tem controle, coisas das quais a gente não tem controle. Bom, planejei uma viagem. Essa viagem tinha tantos passeios ao ar livre. Chegando lá, tava chovendo. Poxa, agora eu tenho duas escolhas. Ou eu aproveito a viagem na chuva, ou eu fico em casa me lamentando, né? Ou eu fico naquele sofrimento mental o dia inteiro de meu Deus, tá chovendo, não tá sendo como eu imaginei, e agora o que eu faço? E eu percebi que a minha clareza mental é muito maior agora, que eu não tenho mais esses pensamentos nebulosos, tá? Ocupando espaço ali. Eu vou fazer uma analogia aqui pra vocês como se fosse um computador. Se tu tem várias abas naquele computador abertas e tu tá pensando muitas coisas ao mesmo tempo e muitas delas são coisas que provavelmente nem vão acontecer, aí tu tá tentando prever o futuro, aí tu tá preocupada com uma coisa que não aconteceu, tu tá preocupada por falta de controle com uma coisa que tu na verdade não tem controle. Todas essas abas estão abertas na tua cabeça. Quando quando a cabeça tenta abrir uma nova aba para então buscar a solução, para colocar uma pergunta no Google sobre agora o que eu posso fazer, tua cabeça já pifou, já não tem mais armazenamento para ficar rodando todas as abas ao mesmo tempo, entendeu? Nisso tu já perdeu aí algumas linhas de raciocínio, alguns caminhos possíveis que tu poderia seguir, algumas clarezas mentais que tu poderia ter, justamente porque tu tá ocupando esse espaço, pensando demais, se preocupando demais ou em sofrimento. A nossa cabeça é como se fosse uma caixa, tá? E essa caixa tu pode escolher com o que tu vai encher. Então isso é muito importante. Isso tu tem que te dar conta. Tu tem que te dar conta com o que tá ocupando espaço naquela caixa no momento e por que tu não tá conseguindo pensar claramente nas coisas ou achar soluções para as coisas. E será que é mesmo necessário ficar com essa preocupação excessiva, essa preocupação toda, ou essa ansiedade toda com o futuro, sendo que 99% das coisas, das tragédias que já passaram pela tua cabeça, não aconteceram. 99% das coisas que tu te preocupou, que tu tentou ter controle, não aconteceram. Então, será que não era mais efetivo tu estar pensando em coisas com mais clareza, em caminhos mais claros, mais leves até? Como que eu faço isso? Tá, eu já entendi que eu preciso ter uma cabeça mais leve, com
com menos preocupação, com menos controle. Como que eu começo a notar se eu sou uma pessoa assim e como que eu começo a fazer essa mudança? No meu caso, tem algumas ferramentas que eu utilizei que me ajudaram bastante. Uma delas foi a escrita e outra delas foi a análise dos próprios pensamentos que estavam acontecendo na minha cabeça. Então, eu precisava me questionar coisas reais, do tipo, ok, está chovendo, estou frustrada porque está chovendo. Todo um processo como se fosse um bebê, né? Tentando entender o que está acontecendo. Está chovendo, estou frustrada porque está chovendo, tenho controle sobre isso, sim ou não. E a partir disso, tem a escolha, vou sofrer ou não vou sofrer. E tu vai setando a tua cabeça para ela se configurar com esse mapa mental, assim, de que processo seguir. Basicamente é isso. Ter controle sobre as pessoas também é uma coisa que eu aprendi nesse processo. Eu fazia muito isso com a minha irmã mais nova. Quando nós éramos duas crianças, né, eu queria que ela estudasse, eu queria que ela aprendesse, eu queria que ela soubesse ler, eu queria que ela soubesse fazer matemática, e ela é 5 anos mais nova do que eu. Ou seja, não estava na época dela aprender matemática, não estava na época dela aprender a ler, mas eu queria obrigá-la a fazer. Eu queria porque eu achava que o que eu queria para ela era mais importante e que eu deveria ter controle sobre isso. Eu queria ter controle sobre onde ela ia, onde ela não ia, o que ela fazia, o que ela não fazia. E, e hoje eu vejo muitas pessoas da minha família fazendo isso entre si. Então, de algum lugar eu aprendi, né? As pessoas querem ter controle uma sobre a outra, querem dizer o que fazer, o que não fazer, o que está bom, se não está bom. Enfim. E quando eu aprendi que, gente, não é assim que funciona, entendeu? A minha irmã não quer ler, não quer brincar de escolinha comigo, ela não quer, entendeu? Não quer, eu vou ter que lidar com a minha frustração de que ela não quer. Mas vou deixar de amar ela, vou ficar braba, vou ficar estressado o dia inteiro, irritado o dia inteiro, vou ficar, tipo assim, achar que ela é uma pessoa pior por causa disso? Não. Ela só não quer fazer o que eu quero, entendeu? E, claro, nesse caso eu tô falando de uma irmã, mas em caso de relacionamento, aí tu pode escolher, né? Se tu quer ficar com uma pessoa assim ou se tu não quer ficar. Mas controle sobre as pessoas tu nunca vai ter. Controle sobre as coisas que, enfim, podem ou não podem acontecer. Tu não tem, não vai ter nunca. Não adianta ficar tentando prever futuro, ficar tentando prever tragédia. Tem coisas muito importantes, tá? Eu vou ter uma prova, e aí eu preciso estudar pra prova, então eu vou me programar, vou me preocupar, vou ficar ansiosa. Tudo bem, normal. Vai até te ajudar, provavelmente, a tirar uma nota melhor. Mas aí tem os seus poréns também, que não adianta tu ficar pensando lá que tu vai rodar, que tu vai não sei o que vai acontecer, que aí tu vai ter que pegar recuperação. Nananana. É mais fácil tu ocupar esse espaço mental com como é que eu faço com 3 dias antes da prova pra estudar e passar. Entendeu? Do que ficar pensando que não vou passar, que aí vai ter recuperação, que aí não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Aí tu encheu tua cabeça com um monte de coisa, quando tu vê falta 2 horas pra prova e tu não tem nenhum caminho claro, nenhum plano pra seguir ainda, que talvez se tu tivesse há 3 dias atrás pensado nisso melhor, já teria sido resolvido. Entendeu? Eu não sei porquê. Mas essas frustrações, essas ansiedades, esses sentimentos ruins, eles são muito fáceis de se instalar na tua cabeça. Eles são muito fáceis de te dominar. E não é fácil de dissolver isso, de tirar isso dali depois, de desnublar a tua cabeça. Porque quando tu tá nesses momentos de ansiedade, de preocupação, de controle, a tua cabeça acha boas respostas, tá? Pra te convencer de que aquilo é necessário, de que aquilo é importante, de que aquele sofrimento que tu tá passando tem sentido. Quando, na verdade, não tem. Então, tu precisa criar um debate mental aí entre a tua parte sã, que é essa parte mais leve, de viver a vida mais leve, de aceitar as coisas, e essa parte mais rígida, mais crítica, mais julgadora, mais controladora, que ela vai estar sempre ali pra te puxar pro lado negro da força de novo e querer que a tua cabeça nuble, que teus olhos se fechem. E é incrível, agora falando até no sentido de energia, o quanto a vida muda, o quanto as coisas mudam, porque tu consegue direcionar o teu olhar depois que tu tá com a cabeça limpa, leve. Tu consegue direcionar o teu olhar, tu consegue encontrar caminhos, tu consegue fazer planejamentos, tu consegue
pensar em boas oportunidades, tu consegue enxergar mais coisas bonitas, e aí parece que a vida vai ficando melhor. Mas às vezes não é nem que mudou alguma coisa efetiva, mudou só a tua visão sobre isso, o teu ponto de vista, a tua maneira de enxergar as coisas. E no fundo, eu tenho só 24 anos, mas no fundo eu acho que viver a vida, estar aqui nesse mundo, estar aqui presente, tem muito disso. Tem muito dessa brincadeira de enxergar as coisas. Porque no fundo é isso que tu tem controle de verdade. A única coisa que tu realmente controla é o teu ponto de vista sobre as coisas, são os teus pensamentos. Às vezes não controla, mas deveria. Então tu pode escolher como enxergar as coisas, tu pode escolher como viver a vida, tu pode escolher maneiras melhores de estar aqui, de enxergar as coisas, de conversar com os outros, de fazer amizades. E no fundo eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? No fim da vida, assim, lá no muro da morte, eu acho que maneira que eu escolhi viver, dentre as possibilidades que eu tinha, dentre a minha experiência de vida, dentre o meu jeito, como é que eu escolhi enxergar tudo isso? Fez sentido? Não fez? Passei muito tempo da vida me preocupando, ou então não. Eu sempre busquei o lado mais bonito, a visão positiva, a vista mais bonita. E isso faz muita diferença, porque acho que viver a vida de forma mais leve, assim, te permite aproveitar mais, sabe? E esse é meu conselho de hoje. Talvez tenha ficado meio prolixo esse vídeo, mas tô sem forma. Faz tempo que eu não gravava pra cá. E, inclusive, eu nem olhei pra câmera também. Tô aqui expondo minhas vulnerabilidades pra vocês. Mas, enfim, acho que o assunto é interessante. Posso estar enganada, mas se ajudar uma pessoa, pelo menos, já tô feliz. Então é isso. Beijos.